Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu creio que Deus tem uma palavra muito especial ao seu coração, ao meu coração. João, Evangelho de João, capítulo 12, quarto dos evangelhos, versículo 1 em diante. Assim está escrito. Você que não trouxe a sua Bíblia, tem o texto no telão, e você que está aí na internet, acompanha com a gente pelo vídeo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Maria servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Que o nosso Deus e o nosso Pai nos dê graça para essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Eu gostaria de falar sobre recebendo Jesus em casa. Sabe, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia, de uma família reunida com Jesus. E nós estamos falando durante esses domingos sobre famílias que prosperam. E aqui tem um ensaio, tem uma demonstração de uma família próspera. E nós temos falado durante esses domingos que prosperidade não se trata apenas de progresso financeiro. Se trata de um ambiente que nós desenvolvemos em casa de forma saudável, de forma que a gente possa experimentar crescimento na nossa vida. E você percebe nessa família de Lázaro, Marta e Maria, que uma família saudável não quer dizer uma família que não enfrenta tragédias, que não enfrenta perdas. Porque você vai perceber que eles viveram momentos muito difíceis. Antes desse capítulo 11, retrata a morte de Lázaro e a sua ressurreição, que Jesus o ressuscitou depois de 4 dias. Eles sofreram, foram esmagados pela dor de ter perdido Lázaro. Mas eles superaram esse momento. Então, quando nós estamos falando de famílias que prosperam, nós estamos falando de famílias que superam os seus momentos difíceis. As crises da vida, irmãos, sempre virão. Sempre virão momentos de dor, momentos de embates, momentos de dificuldade. Mas quando esta família, ela vive, né, com determinados princípios, essa família, ela supera e ela desfruta dessa graça. Então,
nós vamos falar nesse texto sobre recebendo Jesus em casa. E são posturas que geram e falam-nos desses princípios. Observem que o texto ele começa dizendo para nós que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, então um detalhe aqui, que é muito interessante, foi antes da morte dele, uma semana antes de Jesus ser crucificado. Uma coisa interessante isso. A Bíblia não detalha quanto tempo foi depois da ressurreição de Lázaro, porque logo que termina o capítulo 11, começa o capítulo 12. E nunca pense que isso está em ordem, tá? Não. As ordens cronológicas na Bíblia às vezes estão distantes. Diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro, que os fariseus quiseram matar, ele foi para um lugar, se retirou com os seus discípulos. Não nos diz quanto tempo levou para ele voltar ali em Betânia. Não nos diz. Não sabemos quanto tempo houve. Mas a verdade é que Jesus voltou ali, uma semana antes dele ser crucificado. E o que eles fizeram? Olha só, os princípios. Eles fizeram uma ceia para Jesus. Quando fala ceia na Bíblia, está se reportando a jantar. Era um jantar que eles faziam ao cair do sol, ao cair da tarde. Eles faziam aquelas ceias. Eu já tive esse privilégio, e até um judeu que preparou para nós, no dia, quando eles terminam o sabate, que é 6 horas da tarde do sábado, do cair do sol, e eles fazem uma ceia muito extraordinária. E aqui eles fizeram esse jantar, um jantar daqueles. Agora imagine a alegria que estava naquela casa. Lázaro, que havia morrido, está ressuscitado. Já pensou? Todo dia, certo, Maria e Marta se beliscavam. Será mesmo que... Vamos lá ver se ele acordou. Havia uma alegria naquela casa maravilhosa. E eles recebem Jesus. E vem à minha mente essa cena. Porque as mulheres não sentavam junto com os homens. Tá? As mulheres não sentavam, nem neste caso. Quem estava na mesa com Jesus? Lázaro. E eu fico imaginando qual é a conversa que eles estavam tendo. A Bíblia não diz o que Lázaro viu ou ouviu no céu, mas ele está agora conversando com Jesus, na mesa. Irmãos, prestem bem atenção num princípio. Uma família que recebe Jesus na sua casa, ouça esse princípio que é muito importante. Hoje as famílias estão cada vez mais distantes deste princípio. Qual é o princípio, pastor? Reunir a sua família em roda da mesa e celebrar aquela refeição na presença de Deus e na presença da sua família. Gente, esse é um dos vínculos mais poderosos que a família deve cultivar. Quantos aqui são daquela época que você ia almoçar nos domingos na casa da mamãe ou da vovó? Quem é dessa época aí? Você chegou aí fazer esses almoços em roda da mesa? Você lembra que legal? É uma coisa, irmãos, eu li uma vez uma reportagem que em São Paulo ainda há muita tradição disso, sabe por quê? Isso fortalece o vínculo familiar. E quando nós recebemos Jesus na nossa casa, a nossa mesa deve receber Jesus. Pastor, como eu recebo Jesus na minha mesa? É quando você está orando e dizendo obrigado, meu Deus, por esse pão que está sobre essa mesa. Quando você convida assim, meu Deus, venha abençoar esse alimento, você está recebendo Jesus na sua mesa. Aleluia! Irmãos, preste bem atenção, você que tem crianças pequenas, eu sei que alguns têm esse hábito, desde cedo, por exemplo, o Davi e a Deise ensinam o Theo a orar. Ah, mas ele ora, ele está convidando Jesus deles ao reino de Deus.
Isso tem uma força muito grande, porque você cria uma memória para a criança receber Jesus na mesa. Às vezes eles falam algumas coisas que talvez não tenham anexo, mas isso cria um vínculo poderoso. Você pode também na hora da mesa tocar na mão da tua esposa e dizer: nesse momento eu abençoo a vida da minha esposa. Não precisa ser uma oração para esfiar o feijão nem o arroz, mas pode ser uma oração assim: obrigado pela minha esposa. Agora começa a vir a profecia, é forte, irmão. Tem marido que chega em casa, só reclama, tipo eu. Esse feijão não está muito salgado, e às vezes, irmãos, a gente esquece de dizer obrigado por essa filha de Deus que fez esse almoço. Você está convidando Jesus à mesa. Sabe, amados, é uma coisa interessante que você pode dizer: obrigado por ter os meus filhos, uma oração breve, e obrigado pela provisão. Receber Jesus à nossa mesa, irmãos, é uma das coisas que deve ser uma prioridade para nós em dias de tanto distanciamento social, de tanto distanciamento familiar. Deixa eu falar uma coisa para você: de vez em quando convide todos da sua família. Mesa é lugar, irmãos, de quebrar protocolos. Como assim, pastor? De ser alegre. Só vou te dar uma dica, meu amado: não sente na mesa para falar mal dos outros, que aí Jesus não vem. Sente na mesa para falar bem, para ter assuntos bons, para falar do que Deus fez e do que Deus fará. Você imagina naquela ceia ali, o que Lázaro está conversando, o que eles estão compartilhando. A nossa mesa, quando ele tem Jesus presente, tem assuntos que nos edificam, que nos jogam para cima, que geram esperança e fazem bem para nós. Deixa eu te dar uma dica: fale na hora da mesa de sonhos. Fale na hora da mesa de projetos. Fale na hora da mesa na bênção que Deus te deu. Quando nós estamos recebendo Jesus em casa e na mesa, irmãos, eu sempre digo, existe para os judeus, irmãos, 3 ambientes mais sagrados dentro da casa. Tá? E uma coisa interessante que eles levam isso muito a sério. O primeiro e mais importante para eles é o leito nupcial. O quarto do casal é o lugar para eles dentro da casa abençoado. E tem gente que não leva a sério isso, mas isso é uma verdade. O segundo lugar é o lugar onde eles sentam à mesa. Para eles aquele é um ambiente aonde Deus vem quando a família se reúne. Olha só, eles creem nisso. Existem mensagens preciosas, que não é a nossa ênfase hoje aqui, sobre estar à mesa. O que a mesa representa? N e N coisas. Mas a ênfase que eu quero dar hoje aqui, irmãos, é quando nós estamos à mesa recebendo Jesus. E o terceiro é o lugar onde eles se confraternizam. Porque o judeu ele tem um ambiente fora da mesa, do lugar das refeições, tem um lugar onde eles se celebram, cantam, comem. Eles gostam muito de comer também, né? É uma coisa interessante. Eles criam esses ambientes. Então, quando nós estamos recebendo Jesus, irmãos, em nossa casa, a nossa mesa, às vezes tem pessoas que têm esse hábito de orar assim: Jesus, nós te convidamos à nossa mesa. Sabe, esse é um bom hábito para você dizer: Jesus, nós te convidamos a essa mesa. Amém? Esse é um princípio, irmão, de famílias que prosperam, que celebram. Pastor, durante a semana não dá, mas pelo menos o domingo, pelo menos o sábado. Se não dá o almoço, faça uma janta, faça algum ambiente em que você celebre. Pastor, mas só eu e a minha esposa. Nesse tempo de pandemia, talvez, é mais complicado. Mas ouça uma coisa, amados: quando nós estamos recebendo a Jesus, nós temos que ter à nossa mesa um ambiente onde a sua presença vem. Isso cria laços fortes, sólidos. Eu sempre digo para as pessoas: olha, irmãos, eu às vezes tenho dificuldade por algumas situações
de às vezes estar almoçando com a minha esposa, né, por causa das atividades não só da igreja. Mas uma coisa que eu priorizo muito é estar à tarde com a minha esposa. Uma das coisas mais que a gente fica muito junto é à tarde para tomar o café da tarde. Sabe por quê? Essa é a minha vida. E isso traz, você não pode imaginar, amados. Jesus vem celebrar essa ressurreição na mesa. E você vai perceber uma coisa interessante aqui nesse texto. No capítulo 11, Jesus faz obra, ressuscita, faz maravilhas, mas aqui ele vai interagir um momento só, para corrigir. Mas ele está só ali. Porque vem a segunda coisa, que é uma interação da família. Olha só o que diz a palavra de Deus. Depois que eles preparavam, no versículo 2 tem uma frase que diz: Marta servia. Por que Marta servia? Porque Marta, possivelmente, irmão, se você pegar, existe um texto na Bíblia que Jesus corrigiu Marta, quando ela estava correndo de lá para cá. Mas aqui, Jesus não corrigiu ela. Por quê? Ela estava fazendo a forma correta, a maneira correta. Aquele era um dia de festa. Quando nós estamos recebendo Jesus em casa, irmãos, nós devemos servir uns aos outros. O marido deve aprender a servir a esposa deve aprender a servir o marido, o pai deve aprender a servir o filho deve aprender a servir o pai. Irmãos, os dias das desintegrações das famílias, as pessoas perderam os bons hábitos. Ouça só, quem é desse tempo da bênção papai e bênção mamãe? Só os dinossauros aí. Porque os mais novos não fazem isso mais não, irmãos. E aí, velho, beleza? Tá purgado? E isso, irmão, nós não podemos imaginar a carga poderosa que tem no Deus te abençoe, meu filho. Bênção, papai. Bênção, mamãe. Você não pode imaginar. Quando nós olhamos para Marta aqui, uma família que está recebendo Jesus, nós vemos o quê? Pessoas que se servem, com palavras, com atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem marido, irmão, que não leva nem um copo d'água para a mulher. Você de vez em quando faz um cafezinho aí? Eu é raro, mas eu faço. É uma coisa interessante, irmãos, que vai das pequenas gentilezas. Quando nós estamos em nossa casa, irmãos, existe uma coisa, que esse trocar, por isso que famílias que prosperam, irmãos, eles praticam princípios como esses. Mas hoje a gente vê gente querendo só ser servido, não quer servir ninguém. É por isso, desculpe dizer aos maridos, tem tanta mulher deprimida. Tem tanta mulher deprimida porque o marido não consegue servir. E aí, irmãos, você vai multiplicando isso, porque quando aparece nesse texto, eles estão recebendo Jesus, e aonde nós estamos recebendo Jesus, há um movimento de serviço. Há um movimento de nós podermos estar entre nós, nos ajudando um ao outro. Já pensou? Eu fico imaginando, Marta vem, busca uma coisa, e pega outra, e serve lá, e serve a bebida, e serve isso, e serve aquilo, e aquela casa estava tomada de alegria. E é uma coisa interessante, irmãos, esse é o momento celebrativo, embora Jesus está indo para a cruz, eles estão recebendo o autor da vida dentro de casa, o autor da redenção. Então Marta aparece servindo. E agora, irmãos, nós chegamos a um momento em que tudo vai parar. Porque essa personagem, ela é diferente. Uau!
E sabe, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico me perguntando como estamos recebendo Jesus em casa. Por quê? Porque o texto diz, versículo 3, então Maria, Lázaro à mesa, Marta servindo, então Maria. Ela pega um vaso de aproximadamente 300 gramas, um nardo puro, num valor aproximadamente de 300 denários. Denário era uma moeda de prata que significava que era o pagamento de um dia de um trabalho de uma pessoa braçal. Talvez hoje 80, 100 reais, aproximadamente. E ela pega aquilo que talvez fosse algum tipo de herança. E aqui, irmãos, tem uma cena de um desdobramento que faz toda a diferença em nossas vidas. A Bíblia diz que ela vem com aquele nardo puro e derruba sobre os pés de Jesus. As mesas, elas não eram altas como hoje, aproximadamente 30 centímetros do solo. Eles se sentavam geralmente deitados. E ali acontece uma cena diferente. É a cena da adoração. Talvez estava ali envolvida a gratidão. Talvez Maria olhava para Jesus, olhava para Lázaro. O que eu posso fazer para expressar minha gratidão? E ela pega aquele perfume de nardo puríssimo e começa a derramar sobre os pés de Jesus. E ao derramar aquele óleo que vai correndo nos pés de Jesus, ela solta o seu cabelo e com o seu cabelo ela começa a enxugar os pés de Jesus. Sabe, amados, aqui está envolvendo uma adoração extravagante. Uma adoração que está vindo do íntimo do coração. Uma adoração que está expressando Jesus. Estamos te recebendo aqui, não só com o nosso alimento, não só com o nosso serviço, mas nós estamos te recebendo aqui com a nossa adoração. Amados, uma família que quando recebe Jesus adorando. Pastor, o que é adorar? É só cantar? Não, existem muitas formas de adorar. Uma delas é sermos gratos por tudo que Ele fez. Por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa. Maria nem mesmo sabia que Jesus ia morrer, que Ele ia ser crucificado. Mas ela está fazendo algo que dentro do espírito dela começou a se mover. Com certeza Deus colocou no coração dela aquela gratidão, aquela expressão de entrega total. Porque se nós olharmos pela cultura, nós vamos entender que os cabelos de uma mulher representavam a glória dela. Então ela está humilhada, ela está entregando tudo que ela tem de melhor. E ainda ela está pegando os seus cabelos e dizendo: Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu trouxeste meu irmão de volta, Tu estás aqui, a Tua presença nos alegra, a Tua presença nos enche a nossa casa. E aquela casa, irmãos, ela foi se enchendo daquele perfume do nardo. Agora imagine aquele ambiente carregado de alegria, carregado de serviço, carregado de satisfação. O mundo poderia acabar naquele momento, mas aquela casa estava cheia da presença de Deus.
Quando nós, irmãos, recebemos Jesus dessa forma, com adoração, com cânticos, bota louvor lá na televisão, bota louvor lá no seu rádio, canta para Deus, exalta a Deus. Esse ambiente, ele não é frequentado por demônios, porque os demônios, eles não podem estar aonde a fragrância da presença de Deus está ali presente. Aquele lugar estava cheio da fragrância de Deus. Aleluia. Pastor, como eu recebo Jesus? Eu recebo dizendo: Tu és aquele que me salvou, me redimiu, mudou minha vida, me curou, me libertou, me tirou da depressão. Eu te recebo como aquele que mudou a minha vida para sempre. Maria vai sofrer uma crítica. É muito interessante, irmãos. Sempre tem aqueles que nunca entendem, mesmo perto de Jesus. O Judas olhou assim e disse: que desperdício. 300 denários jogado. O cara que andou com Jesus. É interessante que ele vai trair Jesus por 10% daquilo. 30 moedas de prata eram 30 denários. E ele está falando do que Maria está fazendo. Olha a diferença do coração. Mesmo ele que andou perto de Jesus, o coração dele já estava longe. Ouça, amados, nosso coração tem que estar perto de Jesus. Devemos chamá-lo para perto. Jesus olhou para Judas e disse, quando ele falou que poderia se dar aos pobres, mas não era esse o interesse, é porque ele já tinha interesse errado, o coração dele estava inclinado de forma errada, as intenções eram erradas. Mas Jesus nem falou sobre isso. Jesus falou, disse, os pobres sempre estão com vocês. Observe uma coisa, irmão, isso fala de oportunidade. Quando nós estamos recebendo Jesus, nós estamos aproveitando a oportunidade. Não deixe passar as oportunidades espirituais. Você sabe aquela hora que Deus te toca? A hora que Deus te toca, sabe, aquela é uma oportunidade de você apresentar a Ele o teu louvor, tuas lágrimas, teu quebrantamento. Ele se agrada com isso. Quando a gente para um pouco para apresentar a Ele algo. Nesta manhã, eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Como a sua família está recebendo Jesus? Como você está se sentindo? Sabe, hoje Jesus está aqui. Será que você pode dizer, Jesus, vem para casa. Entra na minha casa. Não sai da minha casa não, Jesus. Vem para perto. Vem para junto. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa família, me inspira tanto saber que eu preciso expressar minha adoração, minha gratidão e permitir que a minha casa seja cheia da sua presença. Não mande Jesus embora da sua casa. Mas como, pastor? Tem pessoas que mandam embora da sua vida. Hoje é uma boa oportunidade para você dizer. Você sabe, o texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, não é sobre as pessoas que não conhecem Jesus. É pessoas que conheceram Jesus
e botaram Jesus para o lado de fora, como o pastor Denardi pregou aqui a semana passada, e trancou a porta pelo lado de dentro. Mas hoje é dia de receber Jesus e dizer: Jesus, entra na minha casa, vem para perto de mim, me restaura, eu quero você de novo. Irmãos, essa mensagem, para que eu encerre ela, tanto você que está me assistindo, receba Jesus na sua vida, receba Jesus na sua família. Você realmente quer ser uma família que prospere, que vá prosperar, onde o dinheiro e os bens materiais não vão ser a tua única fonte de prazer. Não mande Jesus embora. Ah, pastor, tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que tira Jesus da sua vida. Sabe, eu não sei como foi o desdobramento desse relacionamento. A Bíblia não fala mais de Maria de Betânia na sequência. Há muitas conjecturas, mas não fala claramente. Mas eu fico imaginando isso. Eles fizeram tudo. Quando eles viram a cruz, o coração deles, Betânia ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Fica até hoje. Nós fizemos o que devíamos ter feito. E depois da ressurreição, a esperança estava no coração deles. Quando recebemos Jesus, irmãos, em casa e fazemos o que temos que fazer, a sua presença permanece conosco. Eu quero que você coloque de pé na presença do Pai. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por alguns minutinhos. Nós já estamos encerrando. Sua presença está aqui. Sabe, hoje quando o teu coração teve vontade de vir aqui, era o Espírito Santo trabalhando em você. Era o Espírito Santo dizendo para você: eu quero estar com você. Me receba em casa. Eu quero estar na tua mesa. Eu quero estar na tua vida. Quero estar em todos os cômodos da tua casa. Eu quero te ensinar a servir um ao outro. Eu quero extrair do teu coração uma adoração. Algumas pessoas que estão aqui estão machucadas, feridas. Essa pandemia te feriu profundamente. E não é que você quis intencionalmente abandonar Jesus, mas que coisas foram acontecendo e foram te empurrando, te esfriando e te dizendo: espera mais um pouco. E você começou a fazer tantas coisas que Jesus não estava ali. Mas sabe, Ele ama tanto você. Oh, Ele ama tanto você. Como Ele amava aquela família de Betânia. E Ele quer entrar novamente, te dar desta alegria.